Nós vamos tentar fazer o nosso melhor hoje aqui e vamos nos ajoelhar agora e pedir a presença de Deus conosco. Senhor nosso Deus, nos sentimos privilegiados durante este feriado de carnaval porque pudemos estar entre irmãos, em meio à natureza, estudando a Tua Palavra e recebendo do Teu Espírito. Amém. Estamos felizes por conhecer também irmãos que não conhecíamos antes e rever amigos. E agora, nesta última programação, convidamos a Tua presença novamente, para que o Senhor seja honrado nessa programação até o final. Amém. E que o Senhor abençoe, abra nossa mente, inspire os que vão comentar, para que tudo venha edificar a Tua igreja. Amém. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, o Matos está se unindo a nós nessa última mesa redonda, tivemos 3, então quero começar com ele, já que é a primeira oportunidade de contribuir aqui na mesa. Olha só, tem algumas perguntas em relação ao tema que o irmão está apresentando. Vou iniciar com essa. O que fazer com as pessoas que foram declaradas salvas antes de começar o juízo investigativo? Como, por exemplo, Enoque. Sabemos que Enoque está onde? Ele está no céu, né? Ou seja, Deus confirmou que ele estaria entre os salvos. Temos também outros, como Moisés, como Elias, e eles não, por assim dizer, passaram pelo juízo investigativo antes de chegarem lá. Okay? E até mesmo estiveram no céu antes da morte de Cristo na cruz do Calvário. Não podemos esquecer desse detalhe também. Se ninguém teria seus pecados totalmente expiados antes de 1844, quando Deus purifica os registros do santuário celestial, como a Bíblia afirma que Moisés, Elias e Enoque já estão no céu? Vamos fazer uma tentativa. Primeiramente, quais são os atributos do nosso Deus? Calma, um de cada vez, senão eu não escuto ninguém. Ele, onipotente, onisciência, onipresente. O que significa onisciência? Em todos os lugares. Então, se Deus sabe tudo desde o início até o fim, vamos ver o que 1 Pedro diz no capítulo 1 e no versículo 2. Já acharam? Então vamos lá. Eleitos segundo a presciência de Deus. Eleitos, nesse caso, a gente pode até dizer salvos. Escolhidos pela presciência de Deus. Deus já sabia. Agora eu acho interessante, Marcos, até a continuação desse texto. O que ele já sabia? Olha só o que o texto continua lendo. Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Isso que Deus sabia. Então, o sangue de Cristo proporcionaria isso. Ele já sabia. Não é nos dito que o sacrifício de Cristo foi contemplado antes da criação do mundo? Esta é a resposta. Gostaria de também contribuir com o Marcos nessa mesma linha. O Apocalipse 13, verso 8, se você gostaria de acompanhar, você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse 13. No verso 8, nós temos uma declaração que nós sabemos que não aconteceu de forma literal. Eu acho que o Matos
Concorda comigo? Diz assim: e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Note o que fala sobre o Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, que foi morto. Quando foi que Jesus foi morto? Desde a fundação do mundo. Agora eu pergunto para vocês: Jesus literalmente morreu desde a fundação do mundo? Sim ou não? Literalmente não. Só que lá na fundação do mundo, quando o pecado entrou, qual era a sentença que Deus tinha dado a Adão e Eva para os transgressores? O que ele falou? No dia em que comeres, ok? Não podemos perder esse detalhe. No dia em que comeres, certamente morrerás, ok? Alguns tentam dizer: eles começaram a morrer naquele dia. Não. Não é isso que o texto diz. Deus diz claramente que no dia que eles comerem, eles morreriam. Então, por que eles não morreram? Porque assim que houve um transgressor, houve um salvador. Alguém que se interpôs entre o pecador e o Pai. Jesus, na fundação do mundo, tomou a decisão de morrer pelos nossos pecados e eliminar o pecado deste mundo. Ele diz: eu vou pagar o preço que for, vou fazer o que é necessário desde a fundação do mundo. E Deus, Pai, na sua onisciência, conhecendo o fim desde o princípio, Ele considerou que naquele ato de Jesus se interpor entre o pecador e o Pai, Jesus já tinha feito o que na vista do Pai? Já tinha se sacrificado. Literalmente? Não. Mas Deus sabia que Ele iria ratificar essa decisão que Ele tomou na fundação do mundo. Então, Enoque, Moisés, Elias e todos aqueles que morreram em Cristo, como o próprio Adão, ok? Nenhum deles viveram na época do sacrifício de Jesus ou depois do sacrifício de Jesus para se beneficiar literalmente por aquele sacrifício. Mas ainda assim eles se beneficiaram pela fé, ok? Baseado no que Cristo iria fazer. Quando Cristo fez, Ele ratificou, ok? O juízo investigativo é a mesma coisa. É uma continuação da expiação, da ratificação da expiação. Quando Ele começou o juízo investigativo em 1844, o que Ele fez para aqueles que morreram em Cristo? Ele estava ratificando o que Ele já tinha proposto a fazer desde a fundação do mundo, que era apagar os pecados dos santos através dos seus méritos na cruz do Calvário. Então vamos prosseguir. Agora, irmão Mauro, uma pergunta para você. Fase difícil para os pais é quando os filhos querem namorar, principalmente quando eles têm filhos. E aí o pai fica mais ciumento, às vezes, do que quando tem filhos, mas a verdade é que... Isso eu entendo. A verdade é que é um perigo para tanto jovens, rapazes, quanto para moças, ok? Nós não queremos aqui ter a visão que o mundo tem, só fica com ciúme da filha e o filho pode namorar. Não é essa a visão que nós temos, porque temos um conhecimento mais amplo do plano da salvação. Mas o que fazer quando o filho quer namorar, a filha quer namorar e não tem idade para isso? Gostaria que o meu amigo Faé estivesse aqui, mas ele ia se juntar comigo agora. Mas a filha, se quiser contribuir, você quer contribuir também? Como foi que o pai agiu, talvez? Vai pensando aí, qualquer coisa você dá um ok. Primeiro que namoro para que serve? Namoro é um preparo para o casamento. Namoro não é diversão. Primeira coisa que tem que ficar estipulado, que namoro não é recreação e diversão. Ou seja, filha não é parque de diversão de marmanjo. Tem que ficar bem claro isso aí. E filho não tem que se divertir na filha de ninguém. Senão perde completamente o propósito do namoro. Namoro é um preparo para o casamento. E Deus estabelece, para a glória de Deus, Deus estabelece no Espírito de Profecia uma idade, que antes da qual não devia nem se pensar nisso, e é 20 anos de idade. 20. Antes de 20 nem pensar, viu, Mariana?
Por quê? Por que antes de 20? Porque ainda não tem maturidade para escolher. Você pode escolher errado, se dá mal. Então, antes de 20 anos, você não deve nem... moça, né? 20 anos para moça. Não, 20 anos para qualquer um, né? Não é quer dizer que com 20 você já pode casar. 25 para... Não, com 20 anos não quer dizer que você já com 20 já pode. 20 é o mínimo para a pessoa ter maturidade. Isso é bíblico, irmão. E no Israel... Vamos ficar só com os textos, né? É 20, né? É 20. No Israel, aqueles que estavam no deserto, que falaram lá contra... se revoltaram contra a entrada em Canaã, não aceitaram o relatório de Josué e Caleb, receberam o castigo de Deus de ficarem 40 anos no deserto e morrer no deserto. De que idade para cima? Por que de 20 anos para cima? Porque com 20 anos a pessoa já tem maturidade para fazer suas escolhas. Então, de 20 anos para cima, você pode já ter condições de fazer escolha. Não quer dizer que tem que casar com 20 anos, tá? Porque se você não tem condições, também não adianta. Você tem condições de escolher, mas precisa ter outras condições. Mas namoro precoce, nós não vamos falar aqui sobre casamento e namoro. Nós estamos falando sobre filhos. Pais, não deixem seus filhos namorarem antes, com idade precoce. De jeito nenhum. Não ser bonitinho, engraçado. Eu vejo mães, geralmente mães, se realizando no namoro da filha. Ai, minha filhinha está namorando, olha que gracinha que ele é. Parece que é ela que está namorando através da filha. Gente, por favor, isso é uma lástima, é uma tragédia para o casamento. O que esses filhos vão levar para o casamento? Namora 1, 2, 3, 4, essas influências ficam no cérebro, não sai mais essas imagens, e depois você carrega isso para o casamento, é um desastre. O namoro é para casar. Namoro não é para você brincar, não existe brincar de namorar. Agora, Mauro, ok, tudo bem, o texto inspirado da orientação com 20 anos para cima, mas às vezes alguém com 20 anos pode não estar preparado. Existem alguns requisitos que vai indicar que uma pessoa com 20 anos já pode contemplar o namoro e contemplar o casamento. Quais são alguns requisitos que alguém de 20 anos ou mais deveriam ter para se verem preparados para uma relação? Primeira coisa é o pai e a mãe. O pai e a mãe vai dizer se o filho está pronto ou não. Eles conhecem os filhos, se eles educaram os filhos nos caminhos do Senhor, se eles estão lidando com aquela criaturinha desde que nasceu. Ninguém melhor do que os pais para dizer, filho, você ainda não está pronto. Tem que acreditar nos pais. Se os pais são cristãos, se os pais são consagrados, eles vão saber orientar. Mas tem outras características. O filho já é produtivo. Se ele é dependente dos pais até para comprar um sabonete, ele vai se aventurar a casar como? Quando Adão casou, ele já tinha um jardim para morar, ele já tinha uma profissão, ele já tinha uma religião e ela tinha um caráter pronto. Foi aí que Deus deu a Eva, depois de ter tudo isso. Então, às vezes a pessoa quer casar e não tem nada disso. Não tem nem como pagar a sua escova de dente e está pensando em casar. Então ele tem que ter o objetivo da vida, já ter um chamado, já saber para onde vai, o que vai fazer, já ter firmeza na sua missão. Casa sem saber o que vai fazer, e se a esposa depois não concorda com a missão, como é que fica? Tem que ter um objetivo definido, o casal já tem que saber o que fazer. Entendeu? Já tem que ter sintonia na fé. Você casa com uma moça, é adventista, mas tem joio e trigo na igreja, meu amigo. Se você, só porque é adventista, tem o título de adventista, mas ela tem o mesmo objetivo, tem a mesma fé, tem os mesmos princípios, senão depois vai complicar a sua casa. Você pode casar em julgo desigual mesmo com pessoas da igreja. Então tem que ter essas características. Filho produtivo, já sabe a missão, já tem um caráter pronto. Os pais, pessoas consagradas podem ajudar. Se os pais não são consagrados ou não tem não tem filhos de pais que não são cristãos ou que não têm base bíblica, procura pessoas consagradas, pede conselho. Elas podem te orientar se você está pronto ou não. Eu gostaria de adicionar alguns critérios, sendo pai de filhos também. O Mauro concentrou nos meninos. E as meninas? Elas estão prontas para cuidar de um lar? Ser ajudadora do marido?
Educar filho. Cozinhando. E aí a parte mais importante, cozinhar. Entendemos? É uma questão de ter habilidades. A idade não determina isso. Claro que o mal está correto. Depende de como eles foram criados. Como foram criados. Se as crianças foram educadas em ser ajudadoras, trabalhadoras durante a vida, estarão preparadas quando o momento chegar da maturidade. Mas hoje em dia eu tenho testemunhado muita filha que queima água. E daí? Fica difícil dizer se ela está preparada para casar, né? Isso pode criar uma situação muito desagradável no casamento, porque ele, quando estava namorando, ele não analisou esses detalhes também. Aí os dois estão morando juntos, vão comer o quê? Fora o tempo todo? Miojo. Miojo? E aí, Gabriela, quer contribuir um pouquinho? Só queria... Vem pra cá. Não, vai ser daqui, tá tudo meu. Que é muito importante o menino ou a menina, mesmo depois dos 20 anos, considerarem o conselho dos pais. A opinião deles é muito importante, porque eles já viveram mais que a gente, eles têm uma experiência muito maior, então eles querem o nosso melhor. Então, eles sabem o que é melhor para nós. Então, é muito importante considerar o conselho dos pais sobre esse assunto, mesmo depois dos 20. O olho de pai é clínico, viu? Tem um amigo que tinha um namorado e o pai tinha uma fazenda, filha única. Quem seria o herdeiro? O genro. O genro. Aí ele chamou o genro para passar umas férias lá. Falou, filha, esse não é o seu não, pessoa para você. Porque ele identificou no namorado características que não eram suficientes para continuar gerenciando aquilo que ele tinha duramente conquistado, tal. E outras coisas mais que não vêm ao caso, mas os pais têm olhos clínicos. Mesmo a moça é lindinha, bonitinha, graciosa, parece uma princesa, mas é preguiçosa, não é estudiosa, não trata bem os pais, adianta. A beleza passa, é só olhar para mim que vocês vão perceber isso. Entendeu? Ela não enxerga bem, essa é a minha sorte. Isso é verdade. Então, a beleza passa. Agora, as características que são permanentes, aquelas que vão ser levadas para o céu, essas que a gente devia olhar. Porque essas jamais passarão nem na eternidade. Vamos voltar ao assunto do santuário, por favor. Eu tenho uma pergunta, se for possível dar esse conselho aos pais, porque nós temos aqui uma situação de ser o melhor a partir dos 20 anos, de acordo com a inspiração, e também não só limitados à idade, mas também aos atributos dos filhos em relação ao matrimônio, se estarão prontos ou não. Eu gostaria que fosse falado um pouquinho e aconselhado os pais que estão vivendo situações que, digamos assim, que a vaca já foi pro brejo, que a filha começou a namorar com 13, 12 anos, e o pai descobriu depois que já estavam namorando, né? E muitas vezes o filho não vem, não é muitas vezes, digamos que quase 100% das vezes o pai descobre depois que a filha ou o filho já está namorando. Qual o conselho para esses pais, numa situação dessa, como ele conseguiria reverter essa situação de modo a ter um resultado diferente, aí, uma conclusão diferente na vida desses filhos e deles próprios? Eu vou repetir a pergunta só para ajudar o que estão assistindo através da gravação. Então, filhos que não tiveram uma educação adequada ou desrespeitaram os pais, já começaram a namorar de forma precipitada e não estão seguindo o ideal de Deus. Então, como conseguir ajudar esses filhos agora com mais conhecimento que os pais têm? Como conseguir reverter essa situação?
Olha, eu vou fazer uma ilustração para você entender a minha resposta. Você descobre que seu filho está bebendo. Aí você fala, já bebeu, já está viciado? Deixa ele então agora. Vamos contornar isso aí. O que você faz se você descobre que seu filho está viciado em bebida? Você não quer que ele pare imediatamente. É mal, aquilo é ruim, não deve continuar. Aliás, eu vou até antes. Se o seu filho começou a namorar sem o seu conhecimento, já mostra uma falha grave na educação. Um filho criado dentro dos critérios de Deus, dentro da palavra de Deus, jamais iria fazer qualquer coisa escondida. Outra coisa, se o pai descobriu isso tarde, é porque o pai não está exercendo a vigilância adequada. Mas talvez um pai que não sabia disso, agora ficou sabendo e o filho já tem 14 anos. Essa situação também existe, ocorreu não faz tempo com a gente. Um pai se converteu recentemente e a filha de 13 anos estava namorando um cidadão. E o que fazer? Termina. Acaba com a desgraça, porque isso é uma desgraça, irmãos. Uma menina de 13 anos, namorando um rapaz de 21 ou 22. O que é isso? Termina já. Se for preciso, mude de país. A responsabilidade dos pais primeiro é com os filhos. Leva longe da desgraça, porque isso é uma desgraça, irmãos. Não pense que isso vai resultar em algum fruto positivo. Sai, muda, larga o emprego, vai para o campo, faça qualquer coisa para o bem do seu filho. A responsabilidade é dos pais sobre os filhos. Se você deixa o filho na escola, lá você não sabe o que está acontecendo, de que é a responsabilidade? Da escola? Não, é sua. Se o filho longe de você, lá na escola, ele pode fazer coisas que vão corromper o seu caráter, tira seu filho da escola, leva para outro lugar. Estuda em casa. A gente tem que preservar o nosso filho para a eternidade. Isso é a nossa maior missão. Custe o que custar. Gostaria de contar um caso que eu acredito ser um outro extremo, porque quando nós colocamos alguns conselhos, a própria irmã White diz, alguns dizem, a irmã White diz isso, diz aquilo, e ela diz que isso perturbou muito ela. Porque ela disse que às vezes os casos alteram a forma de aplicar os testemunhos. Eu conheci uma pessoa, uma amiga minha, quando nós estudamos no Heartland, que depois dela se graduar, sua irmã também, ela tinha uma irmã gêmea, não idêntica, elas esperavam entrar em um relacionamento e casar, só que para o pai nada prestava, ok? Ele realmente não aceitava nenhum pretendente que chegasse a ele para pedir a filha. Só que pessoas mais experientes viram que, por vezes, o problema não estava no pretendente, mas o problema estava no pai. Okay? Ou seja, o pai era controlador. Resultado, uma quase ficou no solteirismo, escapou assim lá na casa dos 30, bem adiantado, ok? A outra escolheu não ouvir o conselho do pai, mas ouvir o conselho de mães e pais em Israel, ou seja, pessoas espirituais na igreja, pessoas que conhecem bem a palavra de Deus, os propósitos de Deus para o casamento, e ela tem um casamento feliz, tem 2 filhos. Você consegue ver que aquele casamento é para a honra e glória de Deus. Só que isso é um extremo, a gente não pode fazer dessa exceção a regra. A regra é ouvir os conselhos dos pais. A regra é se submeter aos pais em relação ao relacionamento. Agora, se acontecer que um pai não está sendo equilibrado nessa questão, e todo pretendente que aparece, ainda que seja espiritual, seja uma pessoa capacitada para sustentar a família, nada presta, então aquela filha ou aquele filho, ele agora tem que começar, infelizmente, não poder contar com a ajuda da família no momento que ela mais precisava e contar com a ajuda de um pastor espiritual, de um ancião espiritual, de uma mulher de pastor espiritual, pessoas de cabelos brancos, de preferência, para ter o conselho que deveriam ter vindo dos pais. Talvez pedir também ajuda para os próprios pais.
Orar pelos pais intercessoriamente, Também. pedir para que alguém oriente os pais para agir da forma correta. Uma pergunta sobre o santuário. Nossa, que mudança. O bode Azazel, ele também faz parte do processo de expiação, porque no dia da expiação tinha o bode do Senhor, que era sacrificado, novamente apontando para o sacrifício de Cristo, e o sangue era aspergido para a purificação do santuário. E aí o bode Azazel, representando Satanás, era enviado para o deserto, representando o milênio, e depois o milênio quando ele perecia. Okay? Então, para alguns, parece que o bode Azazel também faz parte da expiação. Como é que você vê isso aí? Como é que você poderia explicar isso para nós? Vamos entender. Só tenho uma mão, eu não consigo falar sem a mão. Agora eu estou preso, mas vamos lá. Vamos entender primeiro qual era a função prática do santuário. Rapidinho. Qual era a função prática do santuário? Era tirar o pecado do pecador e depositá-lo naquele que foi responsável ou provocou o pecado. Se vocês analisarem, todo o processo cerimonial do santuário está envolvendo isto. E no pagamento da culpa, certo? Então, se é isto, vamos analisar. O bode do Senhor está então simbolicamente pagando ou expiando a culpa do pecador, correto? O bode emissário Azazel, ele está então sendo responsabilizado, ele é um instrumento responsabilizado por ter provocado aquele pecado. Instigado aquele pecado. Compreenderam? Se vocês abrirem suas Bíblias lá em Levíticos 16, no versículo 10, eu não vou poder ler aqui, que eu estou sem meu óculos, mas alguém poderia ler para mim, por favor? 16, versículo 10. Ok. Vou ler por causa da gravação, que estou com o microfone. Capítulo 16, versículo 10, diz: mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então vocês viram? Ele também faz parte da expiação, porque o pecado tem duas coisas que precisam ser resolvidas. Alguém precisa pagar a culpa. O preço do pecado foi pago por Cristo. O salário do pecado é a morte. Então, esta morte, Cristo pagou por nós. Mas espera aí. E a responsabilidade pelo pecado? Este foi depositado em Satanás. Eu vou ler aqui para vocês um texto que eu tenho aqui, se vocês me derem um segundo. Tem? Talvez enquanto o Matos está preparando ou achando esse texto, gostaria de acrescentar que a expiação, às vezes, nós equivalemos com reconciliação. Não sei quantos já ouviram essa outra terminologia para a expiação. A expiação é a reconciliação do pecador com Deus. Só que, na verdade, é um termo limitado. Okay? Reconciliação, na verdade, acaba sendo o resultado da expiação. Okay? A expiação tem a ver com a eliminação do pecado. E eu posso continuar depois que o Max lê o texto. A reconciliação, se eu posso dizer então, é resultado da expiação. Mas vamos lá. Nós encontramos esse texto em Primeiros Escritos, na página 280, no segundo parágrafo. Cada caso estava decidido, cada joia contada. Jesus demorou um momento no compartimento exterior do santuário celestial, e os pecados que tinham sido confessados enquanto ele estava no lugar santíssimo
foram colocados sobre Satanás. Vocês entenderam? Todos os pecados que haviam sido confessados enquanto Jesus estava no Santíssimo, enquanto ele estava fazendo o julgamento, foram colocados sobre Satanás, o originador do pecado, que deve sofrer o castigo deles. Então nós temos duas etapas para eliminar o pecado. Nós temos que pagar a penalidade e nós temos que acabar com ele. Então, Satanás, sendo o originador do pecado, vai assumir o castigo por eles. É assim que está escrito. Acho que é importante também, Max, nós frisarmos que o fato do bode Azazel, que representa Satanás, estar envolvido nesse processo de purificação, não traz méritos nenhum para Satanás, ok? O fato do bode Azazel estar sendo utilizado para expiação não traz méritos para ele. Quando nós entendemos que, novamente, a expiação é a eliminação do pecado, ok? Então, a expiação que Deus vai fazer envolve Jesus tomando os nossos pecados sobre si, envolve Ele julgar quem se arrependeu e quem não se arrependeu, envolve Ele eliminar todos aqueles que não se arrependeram. Por que Ele tem que eliminar todos aqueles que se arrependeram? Para fazer a expiação. Porque senão o pecado vai fazer o quê? Vai se perpetuar, vai continuar. Então, a expiação, ela é completa ou completada depois do milênio, ok? Na cruz do Calvário, a expiação sacrificial foi completa, mas continua com o juízo investigativo para determinar quem se beneficia, quem não se beneficiou. Depois do milênio, a expiação continua, eliminando Satanás, eliminando os anjos caídos, eliminando todos os pecadores. E aí, quando tudo está eliminado de pecado, então foi concluída a expiação. Então, o bode Azazel, ele não está fazendo expiação no sentido que os méritos é dele. Quem está fazendo expiação é Deus, trazendo fogo do céu e consumindo Satanás. Exatamente. Nesse sentido, ele faz parte do processo de expiação, quando Deus destrói Satanás. Exatamente. Voltando para a educação de filhos, vamos falar um pouco sobre a influência da escola na educação. Uma escola pública, uma escola que não tem os princípios de Deus, e às vezes até que tem, né? Então, ainda assim, os pais devem tomar muito cuidado. O que você tem a dizer sobre a influência das escolas sobre as crianças? Olha, eu estudei numa escola adventista em outra época. Na minha classe, de 40 alunos, tinha um aluno não adventista. Todos os professores também eram adventistas, e ali funcionava como uma família. Os alunos trabalhavam, os professores trabalhavam no braçal 1h30 por dia com os alunos. Os professores visitavam a casa dos alunos, conheciam todos por nome, conheciam as famílias. A gente saía aos sábados fazer trabalho missionário juntos. Não é mais a realidade hoje. Hoje a escola está com acima de 80%, outras acima de 90% de pessoas não adventistas. A escola continua sendo uma bênção, mas para os descrentes, para aqueles que vão conhecer o Evangelho através desse método de ensino que é excelente. A melhor escola que eu conheço são as escolas adventistas, mas não para os nossos filhos, porque o ambiente ali já não é mais favorável para a influência dos colegas. Então, é mais saudável, é mais proveitoso para a formação do caráter que os filhos hoje estudem em seus lares, tendo a Bíblia como livro-texto, a natureza como livro-texto, os serviços domésticos como prática, conhecimentos de anatomia, de fisiologia, de tratamentos de saúde, e nutrição, etc. Tudo que envolve. Minha filha, por exemplo, ela aprendeu a costurar em casa, ela faz sua própria roupa. A mãe ensinou, a mãe aprendeu sozinha, ensinou para ela faz sua própria roupa. Para aprender a costurar, precisa conhecer muita coisa, tem que ter geometria, matemática, um monte de coisa.
Para você aprender a fazer comida, você aprende muita matemática. Para você trabalhar na horta, você aprende muita coisa da ciência. E às vezes na escola você aprende aquela teoria e não serve para nada. Você não sabe resolver nenhum problema com aquilo. E depois, para você, se você quiser continuar, isso é muito importante nos anos de formação do caráter. Aí a criança já tem 18 anos, 19 anos, quer seguir para um curso superior, se for o chamado de Deus, mas ele não tem um diploma. O que ele faz? Ele faz um supletivo. Minha filha fez o supletivo em um mês e tem o certificado. Ou faz uma prova do Enem e passa. Porque essas pessoas que vieram do ensino em casa, do homeschool, eles geralmente são aprovados com boas notas quando eles vão para esses exames. Por quê? Eles não têm a mente formatada no estilo acadêmico, que é só encher de informações. Eles raciocinam de causa para efeito. Eles têm uma visão e têm muita facilidade de aprender, são autodidatas. Entende? Com um mês, minha filha fez 11 matérias e fez as provas. Cada matéria tinha 10 provas. Em um mês, a nota menor foi 8,5. Eu tinha até uma experiência para contar com a bênção de Deus. A gente sabe que quando você faz as coisas segundo Deus manda, Ele pode te abençoar. Então, eu digo assim, a influência da escola é muito grande. Você acha que é a maior influência do professor ou dos colegas? Você chega em casa e fala, mãe, eu quero comprar aquela mochila que o meu professor está usando. É isso que você fala? Você quer comprar a mochila que quem está usando? A minha coleguinha está usando. Eu quero aquele iPad que a minha colega tem. Eu quero a festa igual a minha amiga teve. A influência é maior dos alunos, irmãos. E onde nós estamos pondo nossos filhos? Às vezes a gente escolhe uma escola boa, excelente, mas a influência maior serão dos colegas. E sabe quem tem que influenciar os filhos? Os pais. Ah, mas e a sociabilidade? A sociabilidade tem que ser com os pais, com os irmãos, com as visitas que vão em casa, com as pessoas, com os irmãos da igreja. Tem muita pesquisa a respeito disso. As crianças mais sociáveis são aquelas que estudam em casa. Porque as que estudam na escola, elas são sociáveis com a sua mesma faixa etária. Elas não se relacionam com outras faixas etárias. Então elas têm uma limitação na sociabilização. As crianças que estudam no lar, elas se sociabilizam com velhos, com crianças mais novas, com pessoas adultas. Isso tudo tem estudos e documentários sobre isso que não vamos expor aqui. Mas se você tem interesse, procure saber. Procure saber. Eu recomendo que vocês procurem na internet alguma coisa, os vídeos de Kleber Nunes. Kleber com C. Kleber Nunes. Você vai ver muito material sobre estudo em casa e os efeitos que isso teve na família, nos filhos desse senhor. Conta aí para eles o que escrevi atrás da porta. Eu contei ontem, pai. Contei ontem isso aí. Só não estava, mas eu já contei ontem. Não quero cansá-los, mas foi muito bom. Então vamos novamente voltar ao tema. Na verdade, a gente pode achar que o tema, Max, eu sei que você falou brincando, né, que são opostos, mas na verdade a purificação do santuário tem que purificar o povo de Deus aqui na terra. E essa questão da educação de filhos faz parte da purificação do santuário. Então vamos falar sobre isso. Uma dúvida é mais uma questão teológica, que diz assim, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Isso está falando de Daniel capítulo 8, verso 14. Note que o texto não diz que o santuário começaria a ser purificado após 2.300 tardes e manhãs, e continuaria sendo purificado por um certo período de tempo. O texto diz que o santuário será purificado. Logo, a purificação do santuário teria que acontecer em 1844 e não começar em 1844. Como provar que a purificação do santuário começa em 1844, quando Daniel 8,14 não fala nada sobre começar e sim acontecer? E, na verdade, foi colocada uma pergunta, mas a pessoa já colocou o ponto de vista dela, né? Então, como entender o texto de Daniel, capítulo 8,14, quando fala até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado, que na verdade é o começo de um processo. Como é que você entenderia o texto? Primeiro, é uma questão de semântica. Eu vou dar um exemplo.
vou limpar a minha casa daqui 3 semanas. Poderia dizer, daqui 3 semanas a minha casa será limpa. Poderia também fazer a mesma coisa. Não está dizendo a mesma coisa? Em algum momento eu disse que momento eu ia começar ou terminar, mas vocês entenderam que daqui 3 semanas eu começaria, não era? Porque para limpar a minha casa tem que ter um início, correto? Daquela atividade. Então, quanto tempo vai levar para limpar a minha casa? Eu disse? Eu só disse que ia limpar a minha casa. Certo? Que a minha casa seria limpa. Então, como que eu chego à conclusão que isso teria que tudo acontecer em 1844? Não, é um processo que pode levar o tempo necessário. O tempo que for necessário para a limpeza da casa não foi estipulado. Eu acredito também, Márcio, que pode ajudar, se o texto para alguns pode parecer difícil de entender desta forma, eu vejo da forma que o irmão colocou também. Né? Mas se é difícil, aí entra aquela questão de outro texto clarear esses difíceis. Né? E nós temos textos mostrando que o juízo investigativo ele é um processo. E nós seremos julgados, segundo Tiago, capítulo 2, verso 12. Qual é o padrão do juízo investigativo? Nós seremos julgados pela lei da liberdade. Okay? Então, a lei da liberdade, se referindo aos 10 mandamentos, está localizada em qual compartimento do santuário? O pátio, o santo ou o santíssimo? Ela está lá no Santíssimo, dentro da arca. Então nós já sabemos que se nós vamos ser julgados pela lei da liberdade, o juízo investigativo tem que acontecer em qual compartimento? No pátio, no santo ou no Santíssimo? Ele tem que acontecer no Santíssimo. E aí a primeira mensagem angélica deixa claro: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Essa palavra hora no original significa o tempo. Okay? O tempo. Então, o juízo investigativo que acontece no Santíssimo tem um determinado período de tempo para acontecer e não é instantâneo. Posso Foi bem melhor, né? No Ezequiel capítulo 9 diz que o selamento começa pela casa de Israel, né? Pelos mais velhos. Então isso mostra o quê? Que há um período. O selamento ele não é instantâneo. Se não fosse, todos seriam selados. Se ele começa pela casa de Israel, isso denota uma sequência, um processo. Então não poderia ser em 1844, senão seria num único momento. E outra, e os que nasceram depois disso também ficariam sem juízo, sem selamento. Não dá para compatibilizar essa ideia de que foi executado num dia com os demais textos da Bíblia. Vamos falar sobre afirmações negativas ou positivas sobre os filhos. Que efeitos elas têm? Vamos falar primeiro de afirmações negativas, né? O pai fica frustrado com o filho que está dormindo até 8h30 da manhã, aí ele abre a porta e ele fala: você é um preguiçoso mesmo. Certo. E você pode dar outros exemplos. Que efeito isso tem sobre os filhos? O menino vai mal na escola, você é burro mesmo. O seu irmão é inteligente, mas você é burro. Nós tivemos um caso desse. A menina foi lá para casa com 9 anos de idade e não sabia nem as vogais. Ela não sabia nem os dias da semana. Ela não sabia nem o dia do seu aniversário. Ela não sabia nem o que era inverno, verão, nada. Não sabia nada. Eu nunca vi uma criança nessa idade com tão pouco conhecimento. Eu cheguei até a pensar que ela tinha alguma deficiência. Qual era a idade mesmo? 9 anos. 9 anos. 9 anos ela não sabia escrever o seu nome. Nada. Não sabia. Fala as vogais. A, E, I. Ela não sabia. 2 mais 2. Não sabia. O que você acha que uma criança dessa é? Num primeiro momento, ela deve ter deficiência mental. Mas, irmão, foi fruto de um erro dos pais de compará-la com a irmã
que a irmã era bem inteligente, rápida para aprender, e os pais comparando, falaram, você é burra, você não sabe, você é incapaz. A criança acredita nos pais, os filhos acreditam nos pais. Ela assumiu que era burra e assumiu que não ia aprender. E estava na escola, frequentava a escola e não conseguia sair do zero. E ela foi lá para casa nesse estado. Só que a Gabi percebeu uma coisa, que ela cantava músicas inteiras do mundo, decor. Uma criança para cantar a música inteira não tem capacidade de gravar. Olha, se ela consegue gravar as músicas, ela tem boa memória. Algo está errado. Aí Gabi, olha, tudo é graça, né? Gabi começou a fazer versos bíblicos musicados, Bíblia melódica surgiu em função disso, para ela aprender a decorar os versos do trimestre cantando. E essa menina conseguiu aprender os 13 versos do trimestre. Quando ela recebeu o prêmio na escola sabatina, que ela tinha conseguido os 13 versos, essa menina ficou muito feliz. Quando ela recebeu a primeira, e isso teve reflexos no aprendizado da escola. Não foi fácil, porque ela tinha um trauma, ela tinha um bloqueio para aprender. Mas com muito jeito, com oração, com brincadeiras, ela foi aprendendo. Quando ela tirou o primeiro 10 na escola, essa menina entrou no chuveiro, de porta aberta mesmo, que a gente não deixa trancar a porta em casa de banheiro, porque se acontece algo lá dentro, a gente tem que ter livre acesso. Ela pegou o chuveirinho e ficava rodando assim, como se fosse aquela champanhe que os vencedores estouram. E ficou cantando, gente, uns 40 minutos. Essa menina ficou cantando, eu consegui, eu consegui, eu consegui, eu consegui, eu consegui. Elevou a autoestima dela. Então, pais, muito cuidado com depreciar o seu filho. Quando você fala, você é preguiçoso, o filho assume. Você pode dizer assim, filho, você é uma pessoa especial, você é um servo de Deus. O que você está fazendo não condiz com o que você é. Você elevou a autoestima, mas condenou o pecado, condenou o que ele está fazendo. Por outro lado, o elogio também é pernicioso. Ai, que lindo, que inteligente, que brilhante. Ele se sente o rei da cocada. Entendeu? E ele é lindo para mim, mas pode não ser para vocês. Ele pode esperar elogios de todo mundo e depois não tem, ele fica frustrado. Os elogios também, você deve elogiar as atitudes, mas não enaltecer a pessoa. Como você é brilhante, como você é inteligente. Olha, o que você fez demonstrou esforço da sua parte, foi muito bom. Glória a Deus por isso. Sempre dar glória a Deus. Sempre dizer que tudo que é de bom vem de Deus. E que se ele se colocar nas mãos de Deus, os resultados serão bons. Então ele não vai desenvolver orgulho. Ele vai desenvolver o reconhecimento pelo que Deus pode fazer por ele. Bom, muito obrigado pela participação de vocês nessa mesa redonda. Eu acredito que vamos ficar com saudades desse congresso, das informações que nós recebemos aqui. Mas, como foi mencionado, as informações estão aí. Basta nós corrermos atrás. Eu espero que esse congresso tenha estimulado a cada um de nós, de acordo com a necessidade de cada família, correr atrás das informações. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Muito obrigado por virem e pela participação de vocês. Amém. Vamos nos colocar de joelhos e encerrar com uma oração. Querido e bondoso Pai que estás nos céus, lhe agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de passarmos esses dias em Tua companhia, num local agradável, estudando a Tua palavra, preparando-nos para a vida eterna. Te suplicamos, Senhor, que venha conosco ao retornarmos para nossos lares e que o Espírito Santo continue nos conduzindo ao preparo para estarmos todos um dia no Teu reino. Amém. É o que te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém.